Oi pessoal, meu nome é Luiz Aires. Estou aqui para dar continuidade ao nosso resumo sobre o livro A Tirania do Mérito. No nosso primeiro encontro abordamos um prólogo e uma introdução. Hoje vamos tratar do capítulo 1 e do capítulo 2. No capítulo 1 vamos ver ganhadores e perdedores. E no capítulo 2, grandioso porque é bom, uma breve história moral do mérito. Segundo o autor, a forma tecnocrática de se governar a globalização, a evolução tecnológica e o culto ao mérito são os grandes responsáveis pelos dois grandes grupos que se formaram na nossa sociedade. Um de ganhadores e outro de perdedores. Deixando claro que o grupo de ganhadores é um grupo bem menor que o grupo de perdedores. E quem são esses perdedores? São aqueles que tiveram perdas no status social em função de quê? Da crescente diversidade de raça, de etnia, de gênero e mão de obra barata. E existe um grande ressentimento por parte da classe trabalhadora e da classe média, em função da concentração de renda e da desigualdade de poder e riqueza. Isso tudo, então, leva a população americana, leva a população inglesa, a uma série de decisões. No caso da população americana foi a eleição do Donald Trump. No caso da população inglesa foi a aprovação do Brexit. E no caso da população europeia foi o encolhimento dos partidos social-democrata europeus. A arrogância dos vencedores e a humilhação e o ressentimento dos perdedores resultou numa insurgência populista contra as elites. Houve um reconhecimento dos vencedores por parte do sistema, associado a uma percepção de que haviam virtudes no mérito dos vencedores e, consequentemente, e que deveria haver desprezo pelos perdedores, mal afortunados. A política da humilhação é aquela que felicita os vencedores, mas rebaixa os perdedores, até mesmo do ponto de vista pessoal. A política da injustiça é aquela que acredita que o sistema tenha sido fraudado, que os vencedores trapacearam. O sociólogo britânico Michael Young, ele previu que a arrogância e o ressentimento emergiam da meritocracia e que eles eram a raiz da discórdia social. Capítulo 2. Grandioso porque é bom. Uma breve história da moral. Os primeiros debates significativos sobre mérito tratavam da graça divina. A teologia bíblica ensina que eventos naturais eles são decorrentes de premiação ou castigo e que um clima favorável e uma colheita abundante elas são recompensas por um bom comportamento. Seca e pragas são punições por pecado. Tudo isso dito pela teologia bíblica. Imagine a seguinte situação: um navio, quando se depara com tormentas muito fortes, ou seja, com mares muito tormentosos. Isso aí, a explicação para esse tipo de situação seria em decorrência de alguém que tivesse, na verdade, irritado muito a Deus. Então seria a maneira de Deus punir aquele mau comportamento da pessoa. Lutero criou a Igreja Protestante. E para Lutero, a graça ela não era conquistada. A graça era algo com o qual você nascia. Era desde o seu nascimento. Então, era uma dádiva divina que você recebia no seu nascimento e havia, portanto, os eleitos. E não haveria nada que você pudesse fazer nessa vida, nem ir à missa, nem frequentar a missa, nem orar, nem o batismo, nem nenhum sacramento que pudesse, na verdade, te assegurar a salvação. Não uma vez que somente os predestinados é que seriam o povo eleito para a salvação. Calvino foi o sucessor de Lutero. E ele evolui dessa concepção para a obra por vocação, para a ética de purificação pelo trabalho. E dessa forma ficou difícil evitar a sua implicação meritocrática de que o trabalho é
a fonte e não meramente um sinal da salvação. Para Lutero e Calvino, os debates sobre mérito nada mais eram do que debates sobre a salvação. Salvação seria uma dádiva da graça divina fora do nosso controle e voltado para os escolhidos e, portanto, resultante, de algo que se recebeu no nascimento e que não estava associado a merecimento. A ordem meritocrática de hoje, ela repete a fé providencial de outrora. O sucesso das pessoas se deve graças ao seu próprio esforço e ao seu trabalho árduo, sendo que o sucesso delas reflete uma virtude superior. As pessoas são ricas porque merecem mais do que as pessoas que são pobres, e essa é a lógica a partir de Calvino. Na cultura dos Estados Unidos existem duas éticas. Uma que nós denominamos de ética da fortuna e a outra ética do domínio. A ética da fortuna, ela preza as dimensões da vida que excedem a compreensão e controle das pessoas. Não existe lógica para o que acontece na vida das pessoas. Então essa é a ética da fortuna. E na ética do domínio, os seres humanos tinham liberdade para participar ou não do plano de Deus. Havia então um esforço humano, mais uma sanção providencial responsável pelo mérito. Mas observe que isso aí a partir de uma decisão do ser humano, da pessoa. E isso então acabou com a ética da sorte, ou seja, com a ética da fortuna, e prometeu alinhar sucessos mundanos a merecimento moral, ou seja, ao seu esforço e à sanção providencial que você receberia pelo mérito. Uma consciência do caráter de imprevisibilidade da sorte e do destino ajuda as pessoas a transcenderem a arrogância do mito meritocrático, para reconhecer que as pessoas recebem o que merecem de forma irregular e imprevisível.